Você em pessoa viva pode nos dizer isso, como Ana, mesma coisa. Como uma mulher, né? Ana não pregava a palavra, a Bíblia não está dizendo isso. Mas você como pregadora da palavra, como conseguir suportar tanto tempo numa promessa e se manter de pé? Eu o tempo todo, eu sempre aprendo muito, até enquanto eu oro. Quando eu oro, eu percebo Deus impelindo a minha oração. E quando eu estou orando, eu presto atenção no que está saindo da minha boca, impelido por Deus, para eu entender a direção que Deus está me levando. E o momento que eu entendi, que foi o momento que a chave virou, foi porque desde o primeiro momento, quando eu entendi a questão de que Deus podia fazer, eu ouvi de algumas pessoas assim, e se Deus não tiver isso para você? E se Deus não quiser isso para você? E se Deus não te der? E eu comecei, sabe, a pensar sobre isso, mas no momento de arrogância, de ignorância, eu dizia, se ele não me der, então ele não é Deus. Se ele não pode fazer, se ele não me der, se ele não me fizer, então ele não é Deus. E Deus sempre conversou comigo em conversas de muito confronto, e eu me lembro que desde o início da minha caminhada sempre foi assim. E o primeiro confronto com ele foi esse, quem é você? Não, quem é você, o Caco? Quem é você, o vaso de barro? Quem é você, Lilian? Onde que você estava, né, como ele falou com Jó? Não, se é que você tem inteligência, me responda. Onde é que você estava quando eu estava construindo o feto no ventre da mulher? Onde é que você estava quando eu estava construindo o universo? Me fala quem é você. E isso, eu fui crescendo na fé por meio disso. E enquanto eu trabalhava, enquanto eu servia, enquanto eu pregava, quantas vezes que eu ouvia testemunhos de pessoas dizendo, enquanto você pregava e você orou e Deus fez, e aquela palavra, e eu voltava, e eu me lembro que eu fiquei com uma marca da cirurgia que eu tinha feito, e eu lembro que uma vez me deu uma crise de choro, e eu disse para Deus, Senhor, a marca está aqui, dizem que eu preciso fazer, me esforçar, eu me esforcei, a marca está aqui, aonde é que está a minha promessa? E o Senhor dizia, você crê no que você prega? Você crê no que você prega? E o tempo foi passando. E quando que a chave virou? A chave virou quando eu percebi a minha oração mudando. Que a minha oração sempre era essa. Deus, quando o Senhor fizer, quando o Senhor me der, quando o Senhor abrir a minha madre, quando o Senhor me conceder esse milagre. E aí, daí a pouco, eu estava ouvindo uma oração saindo da minha boca. E a oração era essa aqui. Senhor, eu já entendi. 1 minuto na tua presença vale muito mais do que uma eternidade cheia de filhos nos braços. O Senhor começou a me fazer saber que por mais que eu haveria de ter debilidades, situações complicadas e até anseios por questões desta vida, nada haveria de se comparar com a presença dele na minha vida. Então, o que pode fazer uma pessoa suportar um processo como esse? A presença. Não tem nada que vai fazer uma pessoa suportar um processo como esse, crente, se não for a presença. É a presença de Deus que fez isso. E daí a pouco, parecia que eu não ligava mais para aquilo. Mas não era porque eu não queria, não era porque eu ainda não sonhava, mas era porque a presença de Deus era tão valiosa para mim, que nada mais importava. E chegou uma hora que eu comecei a imaginar ou a pensar que eu já estava ficando um pouco insensível quanto a essas questões. Mas aí eu entendi que essa questão que é uma aparente frieza, ela é confundida com a maturidade. Então, quando nós vamos criando uma maturidade em Deus, a gente deixa de ser pessoas sentimentais, a gente deixa de ser aquelas pessoas movidas por emoção, e a gente agora é regida pela palavra. Então, quando Deus começou a me reger pela palavra, eu tinha muita facilidade de abraçar gente que não podia e ministrar sobre ela, você vai engravidar. Eu tinha muita facilidade de pregar sobre alguém e dizer, o Deus da Bíblia vai te dar. E eu não tinha nenhum tipo de receio de voltar para casa constrangida, preocupada com o que eles iam pensar sobre mim, porque eu sabia que eles falavam. Eu tinha amigas que chegavam, né, e falavam, a gente tem que ser real com você para contar o que dizem. E dizem por aí que você tem uma fé cega, porque a medicina também é de Deus. A inseminação também é de Deus. E você ouvir sobre isso no seu processo é complicado, porque você precisa ser colocado à prova diante daquilo que você ouviu e diante da expectativa que as pessoas têm concernente ao que você pensa, ao que você faz. E quando isso foi, né, sendo liberado sobre a minha vida, eu precisei me lembrar todos os dias de quem Deus era e de quem a palavra dizia que Ele era. E todas as vezes que eu ouvia sobre isso, Lília, você tem uma fé cega, eu não sei qual é a sua perspectiva sobre fé cega, mas se ser fé cega é ser regido por um Deus invisível, então eu tenho uma fé cega. Se ter uma fé cega é ser regida
por um Deus da palavra, da Bíblia, então considere que eu tenho uma fé cega. Mas eu não arredo meu pé diante daquilo que ele falou. Ele falou que eu não vou fazer inseminação, e eu não vou fazer. Então, vi muitas coisas acontecerem, mas a cada hora que eu via essa palavra, testificava no meu coração, o Deus da Bíblia é verdade. Ele é verdade, é.